A graça e a paz, meus amados. Não sei quantos estão em dias com a maratona bíblica. Alguns estão lembrando qual é o texto de Novo Testamento hoje. Vou dar uma dica, está no livro de Marcos. Irmã Francisca sabe, né, irmã Francisca? Qual é o livro que nós estamos lendo hoje do Novo Testamento? Mas não vamos pregar hoje no texto de hoje, não. É de ontem. Capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 14, a partir do versículo 13. Abram, por gentileza, Marcos capítulo 13, capítulo 2, capítulo 2, versículo de 13 ao 20. Convido aqueles que puderem ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia. E toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Enquanto andava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na mesa da coletoria, e o chamou. Siga-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Verso 15. Aconteceu que, em casa de Levi, publicanos e pecadores da má fama, e pessoas da má fama, que eram numerosas, e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram comendo com os publicanos e outras pessoas de má fama, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médicos, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Verso 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão os dias, quando o noivo lhe será arrancado, e então, nessa ocasião, jejuarão. Pai, graças te damos. O teu ministério começou, o Senhor convocando pessoas pecadoras ao arrependimento. E o Senhor os ensinou, de maneira que os teus ensinos chegaram até aqui em nós. Pai, não permita que negligenciemos a transmissão daquilo que há quase 2000 anos atrás o Senhor ensinou a alguns.
que nós possamos levar a sério o teu chamado e nos importarmos com aqueles que ainda não te conhecem. Te agradecemos pela tua palavra que está ao nosso alcance. Nós te agradecemos porque é tamanha demonstração de amor do Senhor para conosco. E queremos ouvir a tua palavra, queremos ouvir do Senhor o que o Senhor tem a nós nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é como funciona o ministério de Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras Sagradas. No começo do texto que nós acabamos de ler, os fariseus tentaram dar um nome a Jesus Cristo, tentaram criar um título que o envergonhasse. Aquele que come com pecadores e publicanos. Que vergonha. Mas o que fizeram foi acrescentar-lhes mais e mais coroa de glória. Porque na eternidade, o amigo de publicanos, o amigo de pecadores, terá como convidados lá na mesa, lá no céu, ao redor da sua mesa, são justamente os pecadores arrependidos e salvos. Aqueles que se acham justificados, aqueles que se acham justos, ou aqueles que se acham sadios espiritualmente, não necessitam de Jesus. Nesse texto nós podemos perceber que o Senhor Jesus inicia seu ministério convocando pecadores para lhes ensinar e lhes seguir. Já tem alguém se convertendo antes de terminar a mensagem. Anda. Deixa aqui. Vai pregar comigo agora. Mas fica quieto, tá bom? Assim era a Samanta, a mãe dele, viu, gente? Ele está só copiando o que a mãe dele fazia antes, quando ela era nessa idade, mais ou menos. Então, Jesus iniciou seu ministério formando a mais importante equipe que já existiu no evangelismo. Esta equipe, ela foi instruída para continuar o trabalho de Jesus Cristo, aquele trabalho que ele iniciou há quase 2000 anos atrás. Tia Lívia está lhe chamando. Tia Lívia está lhe chamando, vai lá. Só a vovó vem me pegar, tá? Vai com ela. Tá. Tem dia que ele está assim, mas não se preocupem com ele, não. Pode pegar. Quando ele crescer, ele vai saber que ele fez essas presepadas. E quem tem filho de 2 anos sabe o que é isso, né? Nós já tivemos essa idade. Então, Jéssica, você não é a única não, viu?
O vovô aqui também tem o mesmo problema. Então, o Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério formando a mais importante equipe já reunida. Foram seus apóstolos. Esta equipe, ela foi instruída para continuar o trabalho que Jesus Cristo iniciou naquela época. Atos capítulo 1, versículo 8, mostra claramente como Jesus Cristo, já após a sua ressurreição, ele falou com seus discípulos. No versículo 8 do capítulo 1, ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E no versículo 9 ele diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. Mesmo depois da sua ressurreição, ele reforça o que ele ensinou e o que ele esperava desta equipe que ele formou. Lucas registra a continuidade dessa história no livro de Atos. Em todo o livro de Atos está permeada da história a respeito da igreja que se iniciou através de Jesus Cristo. E a história de Atos dos Apóstolos, que foi escrita há quase 2000 anos atrás, mostra essa história. Nesse texto em questão, no texto de Marcos, do versículo 13 ao versículo 17, registra um evento que parece não muito importante, a gente não dá muita importância, quando o Senhor Jesus chama Mateus, quando Jesus chama Levi, também chamado de Mateus. O chamado de Mateus foi muito importante. O Senhor Jesus Cristo mostra, ao escolher Mateus, demonstra que ele não faz acepção de pessoas no seu ministério. Não há pecado que não seja perdoado. Não há classe de pessoas que o Senhor não tenha assumido os seus pecados na cruz. E Mateus, um coletor de imposto, um homem tido pelos religiosos como alguém desonesto, alguém odiado pelos religiosos, os judeus, ele chamou também alguém chamado de Simão Zelote. E Simão Zelote, eu fico imaginando como era que Jesus Cristo trabalhava esses discípulos. Porque ele chamou pessoas tão diferentes. Simão Zelote era completamente o oposto de Mateus. Os zelotes odiavam os romanos. Eram tidos como pessoas revolucionárias que preparavam uma guerra para libertar Israel da tirania romana. No entanto, Mateus, ele era um coletor de imposto e um defensor de Roma pagã. Ele chamou um cobrador de imposto, alguém odiado pelos religiosos, e um zelote. Eu fico pensando como era que Jesus Cristo administrava essas duas criaturas, completamente opostas. Chamou pescadores, homens iletrados. Às vezes eu fico pensando como o Senhor Jesus Cristo administrava algumas coisas, porque João e Tiago, irmãos, almejavam ficar à direita e o outro à esquerda, levantou o ciúme.
Embora sendo somente 12, a gente percebe na Escritura Sagrada que havia divergências sérias entre eles. Mas foi essa equipe que Jesus Cristo escolheu para dar continuidade ao seu ministério, e foi esta equipe que o Senhor ensinou até o dia da sua crucificação. Foi uma faculdade em que eles aprenderam de manhã, de tarde, de noite, estavam ali com o seu mestre. O Senhor Jesus ensinou aos membros da sua equipe a compreender valores e amor a um ao outro, apesar das suas diferenças. Jesus, ele mostrou à sua equipe uma unidade bem ajustada, onde apesar das suas diferenças, eles conseguiram trabalhar juntos e ajudar um ao outro, e ajudar pessoas que eles nem conheciam. Também no ministério de Cristo Jesus, ele mostrou a estes, falando aos fariseus, falando também aos discípulos de João Batista, quando eles questionaram a respeito de com quem ele estava e por que não jejuavam, mas principalmente aos religiosos fariseus, que ele veio trazer cura aos enfermos. A maior enfermidade que assola a humanidade é o pecado. Porque o pecado não mata somente o físico, o pecado mata a alma. A palavra morte significa separação. O pecado, ele causa a morte da alma, ele causa a separação entre a criatura e o seu Criador, ainda em vida. E se a pessoa não buscar se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus, porque Ele é o único meio de o pecador se reconciliar com Deus, após a morte física, ele estará eternamente separado de Deus ou morto para Deus, estará no inferno por toda a eternidade. É doloroso isto que a gente fala, eu não gosto nem de mencionar tal coisa, porque é extremamente doloroso imaginar que alguém morra e depois disso não ter oportunidade de estar com Deus. Porque o arrependimento depois da morte é um arrependimento tardio, não há como ter comunhão com Deus, porque depois da morte estará eternamente separado de Deus, estará eternamente morto para Deus. E Jesus Cristo, ele veio trazer essa verdade, ele veio trazer essa realidade, essas boas novas, dizer que enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, ele oferece a salvação. No versículo 17 de Marcos, o Senhor Jesus Cristo deixa muito bem claro isto. Quando ele diz, ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqueles que se acham justificados ou justos, não precisa de Cristo. Consequentemente, não terá salvação. Porque ele é muito bem claro quando ele diz que ele é o único caminho, não há outro meio de chegar a Deus a não ser por meio dele, que é o único que pode levar alguém a Deus. Não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é a Presbiteriana, não é a igreja religiosa que leva alguém a Deus. O meio pelo qual o pecador pode chegar a Deus é este que veio dos céus para aqueles que necessitam de salvação. E por causa da conhecida desonestidade e do apoio à Roma pagã, dos cobradores de impostos,
Os publicanos eram considerados pecadores notórios aos religiosos judeus. Mas foi para pessoas assim, esses pecadores, como Mateus, como Simão Zelote, um judeu zeloso, que Jesus Cristo veio salvar. Levi, também chamado de Mateus, mostrou que ele levou a sério o chamado de Cristo Jesus. Quando ele convidou pessoas, colegas de trabalho, e outros tipos de amigo também de má fama, para estar na sua casa para conhecer aquele que o chamou e ele aceitou o seu chamado. Mostra que ele levou a sério o chamado de Cristo Jesus. Algumas pessoas podem até questionar se seria adequado a uma pessoa tão nova, um novo convertido e imatura na fé, contar a sua história a outras pessoas a respeito do seu relacionamento com Cristo Jesus. Até mesmo nós, quando nos convertemos e temos uma pouca experiência na fé, nós temos medo de compartilhar a nossa fé, de contar a nossa história. Mas não precisa disto. Não precisa ter medo. Ao relatarmos, ao apresentar aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, aquilo que nós entendemos e aceitamos o chamado de Cristo, quando nós fazemos isto, quando nós estamos transmitindo as boas novas de amor de Deus que Ele teve por nós, sem nos importarmos com a extensão do nosso conhecimento, da habilidade que nós temos e a experiência de convivência com a Escritura Sagrada, nós vamos nos amadurecer mais ainda. Quanto mais nós compartilhamos aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida, mais experiência vamos ter. E quanto mais nós compartilhamos, muito mais conhecimento daquele que nos salvou teremos também. Agora, quando nós nos achamos impotentes, quando nós escondemos aquilo que o Senhor fez por nós, a primeira coisa que Ele faz quando Ele chama o pecador e Ele aceita, é que abre os nossos olhos para que nós vejamos a salvação dEle. Ninguém aceita o chamado de Cristo Jesus sem entender o que Jesus Cristo quer de nós. Ninguém. O apóstolo Paulo, ele demonstrou isso logo que ele aceitou o chamado de Cristo Jesus. Imediatamente ele começou a contar a sua experiência, como é que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, que ele avistou aquela luz e caiu do cavalo, foi cego, e conta toda a sua história. E ele começa a partir dali a falar com mais autoridade, com mais contundência a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Em muitos textos, em várias cartas de Paulo, ele chega a dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Ele tanto entendeu que deveria compartilhar o que Cristo fez na vida dele, que quanto mais ele compartilhava, mais ele crescia. Então, meus amados, o ministério de Jesus Cristo funciona com pecadores arrependidos e salvos. Cada um daqueles que Ele chamou aceitaram e entenderam que deveriam abandonar o pecado e foram salvos. O ministério de Cristo é formado de pessoas que levam
o seu chamado a sério. E quando Cristo chama alguém, não é para ficar calado, é para dar continuidade àquilo que ele começou há 2000 anos atrás. E nós podemos fazer isso através do nosso comportamento, através das nossas palavras. Nós podemos testemunhar, porque Atos capítulo 1, versículo 8 é muito claro. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a partir daí você tem autoridade para fazer o quê? Testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles discípulos que Jesus Cristo chamou, aqueles discípulos que Jesus Cristo convocou, eles entenderam, levaram a sério o chamado de Cristo de maneira tal que nós somos a resposta da seriedade daqueles que entenderam o chamado de Cristo. A igreja do Senhor precisa levar a sério o chamado daquele que nos salvou. Ele não chamou ninguém para ficar infrutífero, porque aqueles que são infrutíferos, no dia final, certamente ele cobrará. Portanto, leve a sério o chamado do Senhor Jesus. O testemunho nosso é muito importante para que pessoas que vivem nas trevas possam encontrar o caminho da luz. A nossa vida deve ser o meio pelo qual muitos que nos cercam conheçam a salvação. Portanto, leve a sério o chamado de Cristo. E se você ainda não aceitou esse chamado, faça isso quanto antes, porque enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de arrependimento, mas depois disto, acaba-se toda oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos servos fiéis ao chamado daquele que nos salvou. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos pela tua salvação, que é a demonstração do grande amor do Senhor por nós. Nós te louvamos por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. Nós te louvamos por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui esta noite. Rogamos que o Senhor continue a falar em nossos corações e até mesmo incomodar, se necessário for, para que nós sejamos testemunhas vivas daquilo que o Senhor pode fazer na vida de um pecador. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos qualificou para essa grande tarefa de levar as boas novas de salvação àqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigado, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.